Eu quero bolar alguma coisa bacana para todo mundo ter acesso fácil e até poder aí compartilhar também. Mas antes da gente começar, coloca aqui no chat para mim, quem daqui já me conhece, já me viu em algum lugar, é meu mentorado ou meu cliente de algum serviço que eu prestei, e quem está me vendo pela primeira vez. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou cliente do Rodrigo. Estou muito satisfeito de... Doutor aí é muito beleza. Tudo bom, doutor? Tá bom. Boa noite a todos. Vou fechar aqui meu microfone e acompanhar a aula. Tá bom, doutor. Boa noite. Obviamente que a maioria não me conhece, claro. Então eu quero, doutores, que a gente fique na mesma página, no sentido de qual a intenção, rapidinho aqui, eu quero que a gente demore aqui no máximo 1 hora, e é muito importante que os doutores participem também, acho muito importante isso, que os doutores também tenham a consciência assim, de como entrar para o mundo, principalmente do chat GPT, que é o que eu vou falar mais, mas do mundo das IAs. Aí, só para a gente começar mesmo agora, quem já usa o chat GPT e já usa assistentes jurídicos? Só para eu entender como que eu conduzo aqui a ideia da apresentação que eu vou fazer aqui super rápido, e que os doutores vão entender certinho. Primeira vez. A maioria pela primeira vez. Show de bola. Aí eu vou compartilhar agora aqui minha tela, doutores. Os doutores me digam se estão conseguindo enxergar a tela aí que eu vou compartilhar. Com os doutores. Os doutores estão conseguindo ver o meu canal do YouTube? Está aparecendo para todo mundo? Beleza. Doutores, só para a gente ficar aqui na mesma página, eu não sou advogado, mas eu trabalho com advogados faz 3 anos. No ano de 2021, teve uma coisa muito importante, que foi a pandemia, né? E o provimento 205 da OAB, que foi o marco aí que liberou o marketing jurídico, enfim. Nessa oportunidade, estava no meio da pandemia, eu já conhecia bastante sobre tráfego pago, Google, YouTube, Facebook, e comecei a prospectar clientes para vender o meu conhecimento de tráfego, né, pago como serviço. Isso me rendeu aí um conhecimento bacana da rotina dos advogados. Eu tive mais de 30 clientes, gerei mais de 20 mil aí leads para advogado nesse período. E de mais ou menos 3 meses para cá, eu comecei a entender que as inteligências artificiais, no geral, iriam ter uma importância muito grande na nossa vida, e comecei a estudar isso profundamente. Então, eu migro o meu antes serviço, os doutores vão entender isso no final, para essa ideia de ensinar os advogados, enfim, compartilhar aquilo que eu venho aprendendo no que eu participo, enfim, só para a gente ficar no mesmo contexto, que eu não faço parte, eu não sou advogado, mas eu tenho um conhecimento aí um pouco da rotina, enfim. E como que os doutores chegaram até aqui? Aqui, igual eu falei, ou tem pessoas que já me conhecem há algum tempo, ou eu disparei uma mensagem para os doutores no WhatsApp e os doutores se cadastraram nessa página aqui, ou vieram através do meu canal do YouTube, ou de algum compartilhamento que eu fiz em algum grupo aí que eu participo diário. E aí nós estamos todos reunidos aqui para focar nesse conteúdo aqui agora, do dia 24/9, às 20 horas. Qual que é a minha intenção? Que eu quero que os doutores entendam bem a parte da introdução mesmo da tecnologia dentro dos escritórios de advocacia, por que escolher o ChatGPT para iniciar e por que iniciar da maneira que eu vou indicar para os doutores. Então, o nosso foco aqui é muito simples, vai ser muito rápido, e depois eu quero ouvir os doutores. A gente vai fazer aqui a configuração da conta da maneira correta que os doutores têm que fazer, garantir a LGPD. Eu vou ensinar vocês como personalizar aí o ChatGPT de uma maneira bem
bem pessoal aí, bem que ele consiga entregar as melhores respostas. A gente vai criar e organizar, eu quero ensinar os doutores como organizar os documentos para poder ter mais agilidade dentro do ChatGPT, muito rápido, isso aqui em 10 minutos qualquer pessoa consegue fazer isso aqui, os doutores vão ver. Não se apeguem naquilo que eu estou fazendo, se apeguem na lógica, que depois, o passo a passo, os doutores conseguem, através do vídeo gravado, seguir esse passo a passo. Enfim, eu também tenho bastante conteúdo lá no meu canal sobre isso, enfim. Mas a ideia aqui é a lógica do por que a gente faz. O como depois é o dia a dia, os doutores utilizando. Como criar os seus próprios assistentes jurídicos, isso para quem já tem aí, utiliza o ChatGPT pago, enfim. E para quem usa o gratuito e vai começar, eu vou entregar para os doutores aí 5 assistentes aí gratuitos para os doutores começarem a usar a partir de amanhã. E como automatizar aí, como dar mais agilidade na hora que os doutores estão trabalhando através de uma coisa que eu criei, que são os chats inteligentes. Então, a ideia é essa daqui. Então, somando, doutores, mentorias gratuitas, consultorias, tem alguns advogados aqui que são meus mentorados, que eu mentoro os escritórios dele, eu já, na verdade, já foram mais de 50 escritórios que eu criei soluções, automações, chats, advogados GPT. Então, eu, dentro desse meio, já consegui validar muita coisa. Eu acho que isso aqui que vai ajudar os doutores nesse começo aí de todo mundo, que a maioria não... Eu compartilho aqui, doutores, que eu não consigo ver o chat quando eu estou falando. Os doutores estão acompanhando até aqui? Tudo beleza? Vou tirar aqui na hora que eu vou falar, né? É melhor, é parar a apresentação. Tudo tranquilo? Beleza. Então, doutores, a primeira coisa que os doutores têm que fazer é criar a conta do jeito certo, da maneira correta. Porque a gente vê muita coisa na internet e acaba confundindo, assim. Eu recebo muitas perguntas que vêm do canal e eu queria esclarecer isso já desde o começo. Doutores, no mercado geral, né? Isso geral, principalmente no mercado jurídico, tem surgindo diversas ferramentas onde a gente consegue ter o que a gente chama de agregadores de IA. Então, os doutores vão entender, se os doutores forem fazer uma pesquisa agora, por exemplo, que seria a pesquisa óbvia que os doutores iriam fazer, seria ChatGPT para advogados, por exemplo, certo? O que vai acontecer? Os doutores vão ver várias propagandas que, na verdade, eles são agregadores de IA. O que um agregador de IA faz? Por exemplo, a Juridic AI. Nada contra, mas só para os doutores entenderem o conceito. A Juridic AI, por exemplo, ela automatiza, entre aspas, essa parte das petições iniciais, da criação de peças. Só que os doutores imaginem o seguinte, é como se eu comprasse o acesso no ChatGPT e vendesse o acesso para os doutores com assistentes pré-criados. Então, eu crio um outro site e atravesso isso. Qual que é a vantagem? Os doutores não precisam conhecer quase nada, os doutores só podem colocar lá em alguma coisinha e a peça sai quase pronta. Qual que é o problema? Muito provavelmente os doutores estão usando não o último modelo de IA, porque eles têm que lucrar sobre isso, e os doutores vão ficar sempre presos a ferramentas, que são as ferramentas que prometem automatizar peças. Então, os doutores não entendem o contexto e acabam sempre dependendo daquilo e pagando aquela assinatura, ajuda bastante, mas essa não é a minha intenção no canal e não é a minha intenção quando eu evangelizo aí o meu conhecimento. E a gente tem também os agregadores, que são ferramentas como essa aqui, que prometem, por exemplo, a iPro, Chat Online IA, usando o poder do ChatGPT-4. É a mesma lógica. Eles criam os assistentes que eu vou ensinar os doutores a criar, criam um site, contratam a OpenAI e vendem esses GPTs para os doutores. Isso é legal? É bacana? É legal. Mas quando a gente fala do direito, a gente tem uma coisa mais profunda ainda do que o próprio assistente. Esses assistentes que eu vou dar para os doutores, eles são assistentes trabalhistas, previdenciários. Eu vou fazer aqui uma demonstração para os doutores. Mas eles vão ajudar bastante a automatizar a tarefa. Mas eles ainda não são os assistentes dos doutores pessoais. O que eu crio são assistente pessoal para o advogado. É mais nichado ainda do que isso.
Agora, contratar uma ferramenta dessa aqui para me ajudar a escrever um e-mail bacana, redigir um contrato, criar um roteiro de vídeo. Tudo isso, doutores, os doutores conseguem com muita tranquilidade fazer dentro do chat GPT. Então, quando os doutores forem criar sua conta, o que os doutores vão fazer? Os doutores podem vir no Google ou em qualquer lugar, digitar chat GPT. O meu vai vir chatgpt.com já, que esse aqui é o link certo. Eu estou colocando aqui na aba anônima porque senão eu estou conectado lá. Simplesmente quanto isso aqui, ó. Vem aqui em cadastrar, os doutores vão ter acesso ao modelo 4 Mini, que é um modelo já bem poderoso da OpenAI, onde os doutores podem anexar documentos. Os doutores só não conseguem, de graça, criar os seus próprios GPTs, e é por isso que eu vou dar os GPTs para os doutores usarem. Mas os doutores já podem fazer tudo que a gente faz no pago, menos criar os seus próprios GPT. Aí é um avanço. E qual que é a diferença do pago para o gratuito com relação à inteligência? Muito pouca para o que a gente faz. Ela é muito distante para se a gente fosse fazer algo muito mais complexo. Como o jurídico, da maneira que a gente usa, a maioria das coisas é juntar palavras, ele já é muito bom para isso, desde que a gente saiba fazer prompts bem bacana. Então, digitou chatgpt.com, o original, vem aqui e se cadastra com o seu e-mail aí. Um Google, qualquer coisa, uma conta bem simples de fazer. Quando os doutores tiverem feito a conta, os doutores vão vir aqui para dentro. E aí já é uma dúvida que muitos advogados têm, muitas pessoas têm, o porquê o chat GPT, que seria uma ideia de uma inteligência artificial, e não o Google Gemini, não tem tantos agora aí, não o Claude 3.5, eu ouço muito isso nos grupos que eu participo, porque dentro dessas inteligências artificiais, a mais antiga, mais inteligente e a que tem tido mais avanço é o chat GPT da OpenAI. O que existe são IAs melhores para algumas coisas do que outras. E, além disso, o chat GPT é a que nos entrega eu vou colocar assim, a área de trabalho mais simples que tem. E, basicamente, o que a gente consegue fazer nela? A gente consegue só mexer aqui. A gente tem uma área que, quando a gente abre aqui, a gente tem acesso aos nossos assistentes. E os doutores, tanto no gratuito como no pago, podem utilizar os assistentes, que a gente vai falar agora. E aqui, toda conversa que eu abrir, ele vai criar um histórico de chat ali do lado. E isso que a gente vai conversar muito aqui, para os doutores entenderem como os doutores conseguem otimizar essa parte aqui e ter uma conversa para cada tarefa, ou para cada cliente, ou para cada processo, ou enfim. Isso ajuda demais, eu já vou entrar nisso. Então, basicamente, os doutores têm que entender o seguinte. Quando a gente fala aqui, nessa aba aqui, Chat GPT, os doutores estão conversando com toda a inteligência da OpenAI. Então, desde antes de 2023, foi feita uma raspagem na internet e todo o conteúdo do planeta Terra, de todas as línguas, de todos os tempos, de tudo foi colocado aqui dentro. E quando a gente faz uma pergunta e a gente faz o que a gente chama de prompt de comando, que eu não gosto muito de falar isso, quando a gente dá um comando, criar uma inicial, me ajude a resumir esse livro, me ajude a criar um e-mail, ele busca isso dentro de um banco de dados enorme e tenta entregar a resposta. Para a gente ter uma boa resposta aqui, a gente precisaria ficar muito bom de prompt. E é isso que eu quero que os doutores fiquem lá no futuro. E nós vamos encurtar esse estudo dos doutores sobre prompt com os assistentes e o que eu vou ensinar aqui para os doutores na seguinte. Então, doutor... Oi. Eu não estou vendo a apresentação. Não? Não. Alguém mais não está vendo? Também não, Rodrigo. Não está aparecendo. Uai, gente. Está aparecendo só sua foto daqui. Por que não está compartilhando? Aqui está normal. Para alguns apareceram, para outros não? Para os doutores. Aqui está normal?
Alguém pode estar ouvindo você falar, está ouvindo a tua voz. Saber se está aparecendo a apresentação dos slides aí. A imagem está Para aparecendo. mim tá normal também, estou vendo perfeitamente. Os doutores que não está aparecendo, tenta atualizar a página do seu computador. Ah, para vários doutores está normal. Beleza. Agora não está porque eu parei de compartilhar. Beleza. Agora não está. Beleza. Eu vou compartilhar de novo. Aí vamos ver agora se ele vai voltar. E eu tenho que voltar aqui e perguntar para todos. Os doutores tentam Agora vamos lá. Eu estou compartilhando a tela do chat GPT aqui. Ok, compartilhada. Ok, compartilhada. Agora os autores estão vendo, né? Se não dá uma atualizadinha na página, aí os autores entram de novo na reunião e acho que ele atualiza. Tá certo? Aí os autores me falem aqui, porque eu não consigo enxergar o chat aqui com esse Google Meet. Pois é, Rodrigo, eu continuo vendo só a tua foto, mas o pessoal está vendo. Eu atualizei já aqui, né? Deu uma saída, eu entrei de novo. Agora apareceu. Isso, porque ele pode ter um pouco de atraso dependendo da internet Ah, que eles estão. Mas tá bem. agora apareceu, né? Tá aparecendo para todo mundo. Dá um ok aqui para mim. Fala alguma coisa aí. Beleza. Beleza, agora ficou normal. Voltei. Chat GPT, então. Beleza? Vou recapitular um pouquinho o que eu estava falando antes aqui. Por que o chat GPT e não outra IA, outra como o Google Gemini, como a Grok, como o Claude 3.5? Porque o chat GPT, além dele englobar os 5 sentidos, que eu vou mostrar para os doutores, ele fala, ele lê, ele ouve quando a gente usa ele pelo celular. Ele tem essa frente aqui de trabalho. Quando eu digo frente de trabalho, é isso aqui. É como que a gente consegue manipular. Muito simples. As outras ainda estão um pouco se adequando aí ao usuário final. E a inteligência que hoje o ChatGPT tem é mais do que suficiente para a gente poder fazer muita coisa bacana no dia a dia da advocacia. Então, basicamente, é dividido em 3 pontos, igual eu estava falando. A área aqui do ChatGPT, que é quando nós utilizamos toda a inteligência artificial, toda a base de dados, vamos colocar assim bem grossamente, a base de dados da OpenAI, e aqui a gente está um pouco mais sujeito a erros, ou ele inventar alguma coisa, que é uma coisa que eu sempre ouço os advogados falando aí. E para trabalhar aqui, a gente precisaria ter muita engenharia de prompt, muito trabalho aqui para poder fazer as coisas que a gente faz no dia a dia. Então, o que eu vou ensinar aqui para os doutores é utilizar esse chat de uma maneira mais correta, mas principalmente que os doutores comecem a utilizar os assistentes, porque os assistentes eles têm a questão de serem programados para uma tarefa específica e a gente ainda pode colocar dentro deles um conhecimento específico. Então, o que a OpenAI fez? Os doutores, mesmo no gratuito, agora podem utilizar. Se os doutores vierem aqui, criarem a conta, ou os doutores que estão a conta conectada aí agora, vierem aqui e no Explorar GPT, ele vai mostrar aqui para a gente aquilo que eu falei. Descubra e crie versões personalizadas do chat GPT que combinam instruções, conhecimento extra e qualquer combinação de habilidades. Traduzindo para o nosso português brasileiro, crie o seu próprio GPT. Isso aqui que os doutores estão vendo é como se fosse uma loja de aplicativos que eles estão querendo implantar aí, enfim. E dizem que a gente vai poder vender esses aplicativos aqui, enfim, esses GPTs, entre aspas. Mas os doutores darem uma passeadinha aqui, vão ver que tem vários. De escrita, a maioria em inglês, porque a plataforma é mundial, né? Do Canva para fazer imagem. Então, é como se a gente pegasse aquilo ali e direcionasse a inteligência, usasse o cérebro, mas a gente desse comando específico para tarefas específicas, com conhecimento específico. Isso ajuda muito a gente poder ter melhores respostas. Os doutores vão ver os assistentes funcionando. E, obviamente, doutores, que a advocacia não ficaria diferente disso aí, né? Óbvio. Então, pessoas como eu, pessoas que, enfim, ensinam sobre isso, escritórios de advocacia, já criaram seus próprios assistentes. Os doutores podem usar ele gratuitamente
na loja aí da OpenAI. Então, só para a gente ser muito curto aqui, se uma pessoa leiga ou um advogado for fazer uma consulta, por exemplo, sobre direito civil, sobre direito trabalhista, ele pode fazer aquela consulta lá no chat GPT grandão principal, que ele é super inteligente. Mas o que a gente pode fazer? O nosso próprio. Aqueles todos esses são gratuitos, enfim. Eu vou dar também para os doutores Byron gratuito, mas é muito mais recomendado, entre aspas, vamos supor esse trabalhista aqui, se esse Juan F. Brito, que eu não sei quem é. Isso aqui, doutores, só uma curiosidade, são as conversas. O advogado brasileiro, que é o primeiro, ele já foi 25 mil pessoas consultaram ele. Aqui 5 mil, aqui 5 mil, aqui 1.000. E se a gente for aqui na página, já foram criados centenas de milhares desses, que são testes, enfim, que as pessoas fazem, enfim, e divulgam aquele trabalho. Mas vamos voltar no foco. Vamos supor que eu fosse fazer uma consulta trabalhista. Seria muito mais legal uma pessoa leiga, ou até um advogado que não conhece muito a matéria, ir lá no Explorar GPT, procurar um advogado, clicar no advogado trabalhista aqui, ó. Aqui, isso. E os doutores veem que ele já abre aqui um chat. Eu inicio o chat. A partir deste momento, eu saí de toda aquela inteligência grandona e tenho uma coisa mais otimizada, uma coisa mais especializada, é a palavra correta, em um nicho. No caso aqui do direito, mas ele poderia ser de imagem, de tradução, de, enfim, do que a gente quisesse. E o direito se beneficia disso porque a gente trabalha a maioria da parte do tempo com texto. Então, beleza. Então, seria muito melhor eu vir aqui e fazer uma pergunta para ele. Então, vamos supor que eu faça aqui uma pergunta, vou ensinar os doutores como é que eles funcionam. Quando a gente faz isso aqui, ele já vai ficar salvo na lateral aqui, ó. Quer ver? Ele vai aparecer aqui em algum lugar daqui a pouquinho aqui. Aí ele pede um arquivo, tá vendo? Ó, para analisar a petição, então nota que ele já está muito mais aqui, ó. Ele apareceu aqui. E a partir daí, é só quem quiser usar o assistente várias vezes, abrir o GPT, quero fazer uma pergunta trabalhista, eu venho no advogado trabalhista. Simples quanto isso. O que é bom aqui? O bom aqui é que a gente está falando com uma inteligência mais personalizada. O que é ruim? A gente não pode editar ele para colocar as nossas informações, o jeito que a gente quer que responda, e a gente não pode garantir aqui a segurança dos dados, que eu vou entrar agora na questão da LGPD, para os doutores já fazerem isso aí imediatamente no dos doutores. Os doutores compreenderam essa parte da diferença entre eu conversar direto lá no chat GPT e eu utilizar um assistente. Conseguiram ver a tela? Agora eu tirei a tela. Me dê um sinal aqui para eu saber se nós estamos na mesma página aí. Beleza, beleza. Quando eu faço isso daqui, ó, eu volto para a inteligência total. Eu estou aqui, eu estou utilizando... Exatamente como o Guilherme falou. Eu sou completamente apaixonado por isso até hoje. Quando a gente está aqui, estou utilizando toda a inteligência do chat GPT. Eu vou ensinar os doutores a criar uma coisa muito bacana daqui a pouco no final. E quando eu estou aqui, estou utilizando um advogado trabalhista, enfim, ou qualquer um desses aqui que os doutores vão receber no final para poder utilizar amanhã. Mas, como eu disse, a gente tem que começar do jeitinho certo. Os doutores já viram que ele me chama pelo meu nome, ele sabe quem eu sou, ele tem uma voz específica. Quem sou eu? Ele sabe. Porque aí nós vamos entrar na parte da gente tomar os cuidados necessários e fazer a personalização do chat geral. Os doutores, pelo menos aqui, já têm melhores respostas, já conseguiu utilizar aqui de uma maneira mais assertiva, mesmo que esteja usando isso fora de um assistente. Tranquilo? Bem simples, doutores. Todo mundo tem aqui a fotinho, tem aqui o logotipo do escritório aqui em cima. É só clicar aqui. Aqui tem a parte dos meus planos, os doutores podem desconsiderar, só quando os doutores quiserem assinar. Custa só $20, eu não ganho nada para poder fazer isso, mas eu estimulo os doutores a assinar, porque realmente é muito barato perto do que entrega.
Tem os meus GPTs, que é quem cria GPT, os doutores podem pular essa parte, aí por enquanto vamos ser bem direto ao ponto. E aqui nós vamos entrar no personalizar GPT. Quando os doutores entrarem no personalizar GPT, fotinho, personalizar GPT, é aqui que eu criei aquela parte. Então, instruções personalizadas. É só os doutores seguirem, é bem simples, mas a maioria não faz. Sobre as instruções personalizadas e como elas são utilizadas para ajudar o ChatGPT a fornecer respostas. Ele também coloca aqui como. Mas, basicamente, doutores, o que você gostaria que o ChatGPT soubesse a seu respeito para fornecer melhores respostas? Onde você está, com o que você trabalha, quais são os seus hobbies e interesses, sobre quais assuntos você pode falar por horas e quais são os seus objetivos. O meu, logicamente, são diferentes dos doutores. Mas os doutores podem fazer bem curto mesmo e grosso. Onde você está? São Paulo. Com que você trabalha? Direito trabalhista. Quais são os seus interesses? Meu interesse é direito trabalhista. E pode ir dando enter aqui, ó, e escrevendo aqui, ó. Não tem problema, porque ele consegue ler muito melhor que a gente. Pode não pôr vírgula. Não tem nada de programação, nada disso. A gente lida com palavras, ele entende palavras melhor do que a gente. Quais são os seus objetivos e tal. Essa parte aqui é bem mais genérica e tal. Mas é bacana os doutores preencherem aí depois ou ir acompanhando aqui. Mas aqui embaixo tem uma coisa bem bacana, que é onde a gente consegue dar para ele uma personalidade legal. Aqui embaixo são como o chat deveria responder. Então, aquelas respostas longas, às vezes ele inventa e ele fica com aquelas conversas meio estranhas. A gente vai agora fazer ele ter um pouquinho mais de direção nessas respostas. Então, ele vai te perguntar aqui, o ChatGPT deve ser mais formal ou informal? Eu recomendo que os doutores coloquem formal. É só colocar, o chat deve ser formal. Essa escrita aqui. Dá Enter. Linha de baixo. Em geral, as respostas devem ser mais longas ou mais curtas? Eu recomendo que os doutores coloquem curtas, porque se os doutores quiserem ter um aprofundamento daquilo, os doutores podem perguntar, se aprofunde mais nesse tema, ou me explique melhor isso, enfim. Então, coloca curta, vai por mim, que é muito bom, é bem melhor, porque senão ele fica escrevendo muito. Acho que é isso que irrita alguns advogados. Como o chat GPT deve se dirigir a você, aqui, ó, eu coloquei Mestre Rodrigo, os doutores podem colocar doutor aí, do jeito que preferir. E aqui que está um segredo muito bacana, que é o chat GPT deve ter opiniões sobre tópicos ou manter a neutralidade. Vou ser bem curto aqui, os doutores vão entender. Quando a gente faz uma pergunta que não existe contradição, que é, por exemplo, qual a capital do Brasil, que é Brasília, ele busca lá e entrega aqui. Se a gente perguntar se tem alienígenas morando embaixo da Terra, vai ter vários blogs doidos aí, vários vídeos malucos, várias pessoas aí malucas. O que ele vai fazer? Ele vai ter um viés. Ele vai se enviesar para alguma resposta e tende a sair da linha. Então, isso aqui é muito importante. Coloque aqui. O chat deve ser sempre neutro. Beleza? Isso vai ajudar bastante a ter essa linha de raciocínio que o meu tem. Respostas curtas. Saber quem os doutores ele vai saber. Os doutores podem dar um nome para ele, enfim. E aí já fica essa parte bem estruturada aí para os doutores utilizarem aqui, já vai melhorar bastante essa parte. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui no que a gente é capaz de fazer aqui. Beleza? Até aqui tudo ok? Os doutores estão conseguindo acompanhar aí? Deixa um... Estamos sim. Show de bola. Agora... Obrigado. Ok, tranquilo. Perfeito. Ok, tranquilo. Perfeito, os doutores me avisam assim na voz. Aí o que acontece, doutores? Muito importante, personalizamos aqui. Outra parte que é de 5 minutinhos é as configurações. Que aqui os doutores podem escolher. Nesse canto aqui estão as configurações, que a gente vai fazer em 1 minutinho. E aqui, clico em geral, eu posso escolher o meu, é escuro, mas os doutores podem deixar ele claro. Acho que os doutores preferem mais claro, eu uso escuro porque eu passo o dia inteiro aqui, a minha vista cansa. Mas eu posso deixar o meu escuro já definido. Na personalização, o que os doutores vão fazer aqui? Já deve vir ativada essa memória aqui. Então, nós estávamos no geral, personalização. Se não tiver ativado, os doutores ativem essa memória, que a gente vai usar ela daqui a pouquinho,
para poder fazer uma coisa muito interessante para os doutores que estão usando a versão gratuita. Beleza? Ativa a memória, eu vou explicar por que daqui a pouco. Nessa parte da fala, é mais pessoal de cada um. É só escolher a fala aqui, pode ser homem, mulher, que é quando a gente utiliza ele no celular, ou ele vai falar essas coisas aqui que eu nem uso, mas ele tem essa vozinha aí para poder falar com a gente. Agora aqui está a cereja do bolo, e os doutores têm que fazer isso imediatamente, que é o controle dos dados. Configurações, controle dos dados, vou sempre repetir, os doutores que estão assistindo gravado, prestem bastante atenção, que aqui, doutores, é uma conversa bonita, os dos doutores vão estar aqui ativado, né, igual o meu, é melhor o modelo para todo mundo. Permite que seu conteúdo seja utilizado para treinar nossos modelos, aprimorando o ChatGPT para você e todos os outros usuários. Tomamos medidas para proteger sua privacidade. Nesse Saiba Mais aqui, eles descrevem como que a gente vai fazer para poder tirar os nossos dados, isso é, para a gente poder ter a maior segurança, e nessa documentação eles garantem que não compartilham mais os nossos dados para a inteligência. Então, esse medo que a gente tem, obviamente que a gente não pode confiar 100% em empresas, enfim, nas Big Techs, mas se está na documentação e se, a partir desse momento que o doutor desativa, na documentação está escrito, a gente vai ter que seguir, até porque o Google coleta dados, enfim, todos estão trabalhando assim agora. Nós temos que cancelar a coleta dos dados. Isso no YouTube, no Instagram, todos os locais agora, os doutores já devem saber isso até mais do que eu. Então, vem aqui, desativa, para os doutores poderem colocar documentação aqui, enfim, processo, enfim, de uma maneira mais tranquila. Isso aqui é muito importante, já fizemos. No perfil do construtor, não vou entrar nisso aqui, porque para quem constrói GPT, enfim, que pode colocar uma propaganda lá, não tem nada a ver. Isso aqui nós vamos entrar agora, que é muito importante, aquilo que eu falei que o ChatGPT ele já tem integração com outras ferramentas. Então, se os doutores aí no escritório têm a mania de, tem o hábito, né, a mania de guardar as pastas no Google Drive, enfim, é só conectar o Google Drive aqui super simples e já buscar na pasta organizada no Google Drive a pasta do cliente e utilizar o assistente. Isso agiliza bastante. Ou no Microsoft OneDrive, enfim. Na próxima atualização ele vai vir com outras ferramentas de integração aqui, mas por enquanto são essas. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui daqui a pouco com o assistente utilizando o meu Google Drive. E aqui na parte de segurança, só para deixar registrado, seria ativar aquela multifatorial, onde toda vez que a gente entra, ele pede para a gente colocar um código no celular, aquela coisa toda. Se os doutores se sentirem inseguros, eu não utilizo, mas os doutores podem utilizar. Ele vai confirmar o número de telefone e o e-mail de reserva, só para ter aí. Eu não utilizo, não vejo muito precisão nisso, não. Agora, o de baixo, que é sair de todos os aparelhos, os doutores, por exemplo, que trabalham em coworking, ou, por acaso, utilizou um computador de terceiro em algum lugar, na OAB, enfim, pode ficar inseguro, se desconectou. Então, sair de tudo aqui, ele vai sair de todos os aparelhos que os doutores já entraram até hoje, e aí o doutor pode fazer uma nova conexão. Entrar, né, com o seu e-mail no seu computador e vai ficar mais tranquilo. Isso aqui é legal. Porque senão, se a gente fica com o Gmail salvo, qualquer pessoa que digitar ChatGPT, ele já entra para dentro. Então, os doutores utilizem ele sempre em máquinas confiáveis, e se tiver alguma dúvida, enfim, vem aqui, sai de tudo e loga de novo, ele já vai estar logado. E é isso, doutores. Olha só como a configuração que eu falei é muito simples. Viemos aqui, ó, já cuidamos da personalização, voltamos, configuramos, já escolhemos a cor. Esse aqui eu não falei porque não tem relevância nenhuma. Ah, sim, muito importante. Quase passei batido. Aqui os doutores vão estar no autodetectar, os doutores colocam em português, beleza? Que ele fica melhor para poder conversar, enfim, porque nós estamos em português. Isso aqui é mais para quem trabalha com dados. E essa parte aqui dos chats arquivados e arquivar todos os chats é a hora que a gente vai fazer uma mágica aqui daqui a pouco, que os doutores vão ficar bastante empolgados aí com o que eu vou mostrar. Tranquilo? Doutores, como eu disse, hoje ele consegue ouvir, falar e ler qualquer documento. Então, eu sempre sugiro que os doutores tenham pastas, quando for trabalhar com o ChatGPT, vários advogados já têm, de cada cliente, de cada processo. Seja
Hoje, né, a gente consegue fazer essa integração com o Google Drive ou mesmo no próprio computador. Esse Clips aqui é exatamente para isso. Eu posso no meu computador agora e trazer o que eu quiser das pastas. Então, vamos supor que tivesse aqui a pasta do João, da Maria, enfim, com tudo que está ali dentro. Ele consegue ler tudo. Ele lê PDF, ele lê JPEG, ele lê foto, ele lê tudo. Tudo, tudo, tudo. E é isso que eu quero que os doutores entendam. Sempre municiem o ChatGPT de informação para que ele possa dar a melhor resposta. Eu quero que os doutores se atentem em uma coisa aqui. O que acontecia antes? Antes que eu diga 3 meses atrás. E aí veio o que todo mundo fala da alucinação, que ele ficava maluco. A gente conversava alguma coisa aqui com ele, né? Que dia que é hoje? Que dia é hoje? Ou pedia para criar uma peça, ou avaliar qualquer coisa. A partir de 3, 4 parágrafos, ele já não conseguia lembrar do que foi falado acima. Isso chama-se memória de chat. Hoje, essa memória de chat está estendida a muitas páginas de um livro. O que isso nos dá vantagem? A gente pode usar a mesma conversa que a gente vai abrir para cuidar de um cliente do início ao fim, porque ele vai se lembrar do contexto. Então, se eu peço para fazer uma inicial, protocolo inicial, veio lá a resposta, eu tenho que fazer uma réplica, eu tenho que fazer uma contestação, eu volto na mesma conversa, coloco lá, ele gera a contestação automaticamente. Os doutores editam e o documento está pronto. Depois eu salvo esse chat e o processo continua. Voltou qualquer coisa que eu tenho que fazer, o mesmo processo. É isso que eu vou ensinar os doutores a utilizar agora. Para isso, doutores, eu vou utilizar, vamos ver aqui onde está aqui. Aqui eu mostro para os doutores o bastidor mesmo. Algum dos nossos assistentes que está aqui, que os doutores vão ter acesso depois, eu vou explicar como. O que são os assistentes? Expliquei um pouco no começo. Todos eles são IAs pré-programadas, que eu vou mostrar para os doutores por dentro como é que funciona, que consegue dar melhores respostas. Eu vou colocar aqui o ADV trabalhista, o previdenciário, e vou dar de exemplo aqui. Opa, vamos ver. Perfeito, perfeito. Os dois aqui eu já consigo dar, e eu tenho os outros aqui salvos também. Doutores, muito simples. O que um assistente faz quando os doutores forem utilizar ele? A única coisa que os doutores não vão conseguir fazer é personalizar eles com a cara de vocês. Eu vou mostrar como que consegue fazer também. Mas já vai adiantar muito o processo. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui bem rapidinho, os doutores vão entender, e depois eu quero que os doutores foquem nisso que eu vou fazer aqui agora. Os doutores vão pegar agora um processo trabalhista, seja o relato dos fatos, seja inicial, seja a choramingação do cliente no WhatsApp, e vai colocar aqui, e vai dar início a uma conversa. Essa conversa pode ser responsável por esse processo do início ao fim. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Como assistente, além de fazer a segurança, além de a gente conseguir ter a segurança dos nossos dados, eu vou mostrar os bastidores para os doutores, a gente consegue ter menus, então ele vai buscar na base de conhecimento que eu coloquei as informações que estão lá, e ele já vem com o menu. Bom dia, doutor, selecione uma das opções abaixo para que possamos dar início ao atendimento. Ele já entende antes, ele está pré-programado. Vamos supor que fosse um processo do início ao fim. Os doutores teriam uma ideia? Se eu digitasse 2 aqui, ó, ele já iria direto para a peça que eu pré-programei ele aqui. Aqui eu coloquei 10, mas poderia ser qualquer uma aqui. Se eu digito aqui réplica, ele já vai pedir o que ele precisa para fazer a réplica. Que os doutores já têm, que vem do documento, mas ele reforça aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui diferente, que é mais simples e mais rápida. Eu vou digitar o 1 agora aqui, e ele vai simplesmente me pedir... Ah, tá, porque agora ele configurou, ele achou que eu estou continuando embaixo. Eu vou criar um novo chat aqui, e vamos dar início
a um processo aqui através de uma ficha de atendimento. Então, eu vou digitar um aqui, eu poderia anexar direto o documento. Ele vai pedir o documento para eu anexar. Agora, esse documento está arquivado em algum lugar, ou na pasta, ou lá no meu Google Drive. Para fazer essa brincadeira, eu criei um relato dos fatos, uma ficha fake, que o ChatGPT fez, e é essa que nós vamos usar para não compartilhar os dados de ninguém. Ela está mais ou menos por aqui, em algum lugar. Ficha de processo trabalhista. Nota que eu não li a ficha, certo? Busquei numa base de dados minha que poderia ser uma pastinha, show de bola. E eu só dou a ideia aqui, ó, vamos cuidar desse caso. Ele já vai fazer a leitura da ficha e já vai fazer um resumo do que a gente tem que fazer. Óbvio que os advogados já sabem. Com base nas informações fornecidas na ficha da entrevista, já é possível iniciar a análise do caso. Reclamante João da Silva, construtor ABCD, e aqui ele vai me relatar tudo o ocorrido que o João colocou lá na ficha dele lá, os problemas que ele teve lá. A questão dos danos morais, as provas que nós vamos ter que coletar, porque ele disse que tem conversa no WhatsApp. Aí nota que a estratégia processual já seria a petição inicial focar no reconhecimento do vínculo empregatício. Eu não vou entrar muito na parte porque eu não sou especialista, mas os doutores vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. A partir desse momento vem a mágica. Os doutores poderiam ter colocado aqui 10 PDFs de um processo, por vez. Então, os doutores têm todo um processo ali que está rolando, todo esse processo aqui. Iria ter, logicamente, muito mais dados, né, para poder ter mais robustez aqui para criar as peças que eu vou criar. Mas só com isso daqui já dá para a gente fazer muita coisa. A partir desse momento, foi aberto um chat dessa conversa aqui do João. Aí o que os doutores sempre vão fazer? Ó, tá vendo? Esse aqui é referente ao outro, ó, o antigo, e esse de hoje é esse aqui. Os doutores vão dizer o seguinte: renomear caso do João. Caso do João com a empresa ABCD lá. Para não estender, caso João, João trabalhista, por exemplo. Show? Marquei essa conversa aqui. A partir daí eu vou fazer aqui muito rápido, né? Aí o que ele diz aqui, ó. Inicial, a petição deve focar em reconhecimento. Eu já posso vir aqui e pedir, ó, crie a inicial. Aí eu vou falar uma coisa para os doutores, tem muita gente com dúvida disso. O que acontece? O ChatGPT é uma inteligência artificial que é focada em juntar palavras. Ele ainda não é tão desenvolvido para pesquisas. Para isso, a gente tem outras inteligências artificiais para buscar jurisprudência, para buscar informações mais atualizadas que a gente precisa fazer comparativo, jurimetria e tudo isso. Mas no preenchimento dos documentos e na facilidade que os doutores têm de mexer aqui, é absurdo. Então, vamos supor, ele está montando aqui bem precário, ele está buscando, porque eu vou mostrar para os doutores a base de conhecimento dele, isso aqui muito provavelmente deve estar certo, mas ele vai trabalhar em cima aqui dos pedidos, ele vai montar uma peça aqui de uma petição inicial. Olha lá, já colocou as testemunhas, já colocou tudo lá, dos requerimentos finais e assinatura. Essa é a estrutura básica da petição. Caso precise de algum ajuste, complementação, correção, estarei à disposição. Vamos supor, que eu não quero me estender muito, senão fica muito longo, que, vamos fazer aqui, eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui do pedido, porque aqui ele ficou 10 anos e tal, foi mandado embora, dos fatos, do direito, do pedido, dos danos morais. Eu poderia simplesmente vir aqui, dos danos morais, aqui, ou em qualquer parte do texto para substituir, isso é, vou lá e busco a jurisprudência e peço para incluir, tem algum artigo aqui que eu conferi e ele não está de acordo, a gente vai diminuir isso muito com o prompt, mas isso pode acontecer. Eu coloco a parte e coloco, inclua que João está com fortes problemas psicológicos e financeiros devido
a demissão injusta que sofreu. Ó, injusta. Totalmente sem vírgula, sem nada. O que ele vai fazer? Ele vai entender lá em cima, porque ele tem a memória do chat, e ele já vai me dar a parte que ele está reescrevendo. Aqui eu posso pedir para ele ser mais formal. Aqui eu posso pedir para incluir ou tirar alguma coisa. Aprovei essa parte aqui. Legal, bacana. Aqui, além da precarização das condições de trabalho, sem o devido registro tal. Maravilhoso. Achei legal? Inclua na peça. Na peça, ó. Tudo automático. Ele já lembrou da peça de cima. Ele vai escrever aqui embaixo. Então, isso aqui é a ideia de um assistente. Que os autores consigam ter essa facilidade de cuidar. Fiz a inicial. Toquei o caso do João para frente, para a gente não se estender muito aqui. O que eu faço? Pode notar que ele vai escrever aqui. Vamos esperar só um segundinho que ele vai escrever. Poderia pedir para ele fazer os cálculos. Poderia pedir para ele criar um e-mail para o João, dizendo que o nosso processo está em andamento. Poderia pedir que ele criasse um relatório para o João, dizendo que passo está o processo dele. Poderia pedir qualquer coisa e eu vou mostrar para os doutores o porquê daqui a pouco. O que eu quero que os doutores entendam é o seguinte. Agora, aqui, né? Dos danos morais, aqui. Já incluiu na peça. Aí, claro, os artigos, esse tipo de coisa, os doutores sempre conferiram e sempre vão conferir, mesmo se os doutores fizerem, alguém fazer. Mas a ideia da gente diminuir esse erro, os doutores vão entender daqui a pouco, que a gente tem a nossa própria base de conhecimento. Tá, vamos lá. Mas o que eu quero que os doutores percebam é o seguinte. Mandei lá a inicial, tranquilo, processo rolou, vou esperar lá a resposta, venho aqui e arquivo o processo do João e a vida continua. Essa conversa aqui está salva, esse contexto todo está salvo, isso aqui poderia ser um livro jurídico, isso aqui poderia ser um processo criminal, o que for. Chegou um outro processo trabalhista, olha só, eu abro um novo chat, começo aqui de novo, introduzo o que eu quero e fazemos um outro processo. Ou inverto de bot para bot, que a gente vai fazer daqui a pouco com esse daqui. Nós vamos fazer agora no outro, para os doutores entenderem. Vamos lá, um bot previdenciário. A mesma lógica. Aqui. Daí começar, ele vai se colocar à disposição. Como posso ajudar hoje nas questões relacionadas ao direito previdenciário? Estou à disposição para auxiliar em qualquer tarefa, desde o diagnóstico inicial até a elaboração de documentos e cálculos previdenciários. Minha cliente teve a aposentadoria, olha só isso aqui, negada, sem nenhum documento. Imagine ter toda a pasta do cliente vir aqui e anexar. É que aqui eu estou fazendo de uma maneira mais rápida para a gente poder ter produtividade. Para começar, precisarei de mais informações para analisar o documento tal, o motivo da negativa, os documentos, óbvio, o tipo de aposentadoria, as contribuições e dados. Existem contribuições que foram feitas e não computadas? Então, os doutores são mais especialistas comigo, já entenderam. Se eu tiver uma pasta lá com tudo isso e tocar aqui, ele já tem o nome, ele já tem a vara, ele já tem onde foi negado, ele já sabe o que tem que fazer, e ele vai dando para nós aqui insumo para a gente continue. E assim é em todos os assistentes que os doutores conseguem criar, e podem criar, enfim. Eu quero que os doutores comecem a utilizar isso, porque eu sei que muitos advogados têm está iniciando ainda, então o gratuito, os doutores é só clicarem no link, eu vou ensinar depois como os doutores conseguem compartilhar aí com os doutores, e já podem usar todos que eu vou compartilhar. Mas, Rodrigo, como que é que ele fica desse jeito, tão inteligente desse jeito? Aí vem uma coisa dos prompts, doutores, que é muito vendido na internet, essa ideia que cada coisa que a gente for fazer, criar um prompt. Então, me ajude a não sei o quê, me ajude a não sei o quê. Eu vou entregar para os doutores aqui um assistente que cria prompts infinitos para os doutores criarem qualquer coisa em 5 segundos. Mas o que eu quero que os doutores entendam é o seguinte, os doutores têm que ter na cabeça uma tarefa ou um nicho da advocacia, entender como se ele fosse uma pessoa que os doutores estão contratando e quais habilidades que eles têm que ter. Aqui eu fiz bem genérico, porque eu sei que vários advogados vão usar, mas ele poderia ser muito mais específico. Ele poderia ser específico ao ponto de fazer uma coisa que só o seu escritório faz e os doutores vão entender o porquê.
Aqui, quem tem o ChatGPT pago, consegue editar e criar. Então, basicamente, os autores vão ouvir falar muito disso na internet. Um assistente tem 3 coisas. Ele tem que ter uma personalidade, um contexto que ele vai trabalhar e as tarefas e habilidades que ele tem que ter para ele poder funcionar. E todo mundo floreia aí, é isso que os doutores vão entender. O assistente que eu criei para os doutores, ele vai agir como um advogado especializado em direito previdenciário brasileiro, ele é essa personalidade. Haja, porque dentro do ChatGPT grandão, tem um monte de informação. Então, eu quero que ele haja como um advogado especializado em direito brasileiro, porque tem outros direitos do mundo. Qual que é a ideia? Qual que é o contexto aqui? Focado em auxiliar nas diversas áreas do direito previdenciário, executar todas as tarefas necessárias, desde a fase inicial de solicitação de benefícios até o planejamento previdenciário e pedidos de aposentadoria. Aqui é o contexto, e aqui eu posso dar um espaço também. Aqui eu já entro, pode estar colado também, que ele consegue ler. Na ideia das tarefas. Então, aqui eu fiz uma gracinha, coloquei sempre no início de cada chat, você cumprimentará o advogado com olá, doutor, olá, doutora, por isso que ele respondeu. E se colocará à disposição para ajudar em qualquer tarefa dentro do direito previdenciário brasileiro. Ele é bem geral, mas ele já ajuda bastante. Seu objetivo será apoiar um advogado em todas as fases do processo. Nota isso daqui. Aqui é como se a gente estivesse cortando toda a inteligência artificial da OpenAI e dando para ela um sentido, uma ordem específica, garantindo uma abordagem completa e personalizada para cada cliente, porque a nossa ideia é trabalhar os chats inteligentes, como eu mostrei anteriormente. Agora vem aqui as tarefas dele. Ele tem mais de 40. Então, ele vai ser capaz de realizar diagnóstico previdenciário inicial, analisando os documentos e histórico de contribuições do cliente para identificar. Será capaz de elaborar e organizar os documentos necessários para entrada de pedidos de benefício. Eu vou colocar aqui alguns para a gente não se entender. Preparar petições iniciais de defesa administrativa e processo de concessão e revisão de benefícios previdenciários, eu nem sei o que é. Calcular o tempo de contribuição e simular diferentes cenários para fins de planejamento previdenciário. Então, aqui eu posso personalizar as tarefas. Mas, mesmo assim, está muito bom esse prompt e eu estou usando lá toda a inteligência ainda, beleza? Mesmo estando dentro do assistente. É como se eu salvasse todos aqueles prompts pequenininhos que os doutores veem na live, vê nesses cursos que os caras vendem, aqueles que me ajudem a não sei o quê, num lugar só. Travasse aqui dentro e desse uma ordem. Depois eu vou tirar a dúvida disso, que eu sei que para os doutores é um pouco complicado para quem está começando. É como se eu pegasse tudo que eu quero que ele faça e ficasse pré-salvo. Então, na hora que eu enfio o documento nele, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque ele tem a capacidade de fazer. A gente ainda pode melhorar. Dá para ficar mais legal ainda. Aqui a gente pode colocar o nomezinho que a gente quiser, a imagenzinha que a gente quiser, os doutores conhecerem mesmo os bastidores das pessoas que estão vendendo isso aí por R$1.000, R$2.000 aí. Assistente GPT especialista em benefício e planejamento, coloca o nome aqui, ele aparece aqui, ó. O prompt, que nós vamos criar um aqui agora no zero, e os doutores vão me ajudar. Esse quebra-gelo aqui, doutores, é a tradução meia torta que ele faz para atalho, né? Então, a gente pode criar botões, tá vendo aqui? Eu só crio esse iniciar para não confundir os doutores. Então, o doutor sempre vem no começar, ele já vai começar a ativar. E aqui, esse aqui ainda não tem, eu vou colocar. Vamos ver se o chat... Ah, o advogado trabalhista tem. Aqui é a mesma coisa, bem rapidinho, vai até ser melhor. Aqui ele tem um outro contexto, ó. Haja como advogado trabalhista sênior com 20 anos especializado no direito trabalhista. Aqui eu pedi para ele fazer aqueles menuzinhos, para fazer aquela gracinha. Aqui, aquele menu que aparece as peças, eu poderia colocar qual que eu quisesse aqui. Qual a tarefa que eu quiser, do jeito que eu quiser. Após a escolha, aguarde as informações necessárias para a criação da peça. Foi aquilo que ele falou. Anexe um documento ou me dê as informações. E aqui, ó, o tanto de tarefa dentro da área trabalhista ele consegue executar, criar memoriais, geração de relatórios, o que for. Mas o que eu quero mostrar para os doutores, ó, elaboração, tá vendo? Aqui eu refinei para ele os prompts que eu queria que ele colocasse. Isso aqui é tudo otimização de prompt que os doutores vão aprender no decorrer. Utilizar eles, eu quero que os doutores utilizem. Utilizar eles já estão pré-programados, já vai adiantar bastante.
O que eu quero mostrar é a base de conhecimento próprio. Porque aqui em cima, eu dou para ele um comando, que eu não vou voltar lá, que sempre antes de cada resposta, ele consulte a sua própria base de conhecimento. Lembra lá na frente, que foi aquela ideia de crie seu próprio GPT com instruções personalizadas que tem lá na lojinha? É isso aqui que nós estamos criando agora. A gente agora coloquei aqui dentro dele, por enquanto, vou colocar mais coisa. A CLT, então ele não vai buscar em outro local, ele vai vir aqui direto e entregar a resposta. Constituição brasileira, que rege também a lei trabalhista. O Código Civil brasileiro, que pode ter alguma coisa. Eu quero colocar aqui o Código Penal também, que pode ter umas tretas aí trabalhistas que pode ajudar. O Manual de Escrita Forense. A Lei de Introduções das Normas Trabalhistas. E mais 10 GB de texto. E ele consegue ler. A gente precisa saber como a gente coloca isso aqui dentro. Tem uma edição para fazer, mas é tranquilo também colocar o que os doutores quiserem, da maneira que os doutores pegam o PDF, um livro jurídico, um curso que os doutores fizeram e colocar no prompt que ele deve seguir aquela linha de raciocínio, modelos de peça, alguma audiência que os doutores querem transcrever para ele poder ficar mais inteligente, coloca ali certinho no PDF e coloca aqui. Não é o ideal 100%, mas a ideia nossa aqui é sair do zero. Então, os doutores já vão sair na frente de centenas de advogados por aí, tendo seu GPT personalizado. Eu posso escolher que ele navegue na internet, então o que ele faz? Ele busca tanto na inteligência quanto na internet. Ou não. Eu posso tirar. Aqui ele fica mais focado ainda no prompt e mais focado ainda na nossa base de conhecimento. Mas esse intérprete de dados aqui, ó, é que a OpenAI acabou de criar, os doutores vão entender. Permite que esse GPT execute código, no caso de programadores, não é o nosso caso, quando habilitado. Esse GPT pode analisar dados, trabalhar com arquivos que você carregou, que é o nosso arquivo aqui, PDF, tranquilo, doutores, PDF, Word, tranquilo, não estou falando nada de programação aqui, né? Pegar o PDF e colocar aqui. Aí tem como a gente otimizar esse PDF. Não coloque em confusão e como é que chama? Obstrução para usar. Fazer contas, que ele está cada vez mais inteligente na questão das contas, está fazendo cálculos absurdos e muito mais. Quando a gente faz isso, a gente pode compartilhar, quando a gente cria. Os doutores vão entender os bastidores. Eu posso ter ele só para mim, eu posso compartilhar com qualquer pessoa, que eu vou compartilhar para os doutores usarem gratuitamente, ou eu posso disponibilizar ele lá na loja, para o mundo inteiro usar, enfim. Eu estou trabalhando aqui dessa forma de entregar para os doutores. Então, qualquer pessoa que tiver esse link, os doutores podem compartilhar com quem quiser, podem utilizar. Eu salvo aqui ele, rapidinho ele vai salvar, e a partir do momento, cadê aqui? Aqui nós estamos no trabalhista, né? Vamos voltar aqui. Que os doutores abrirem uma conversa com ele, aí eu recomendo que os doutores façam o seguinte. Quando os doutores clicarem no link, vamos ver se é esse aqui. Não, esse aqui é de um cliente meu. Aqui, né? Isso. Quando os doutores derem começar, ele vai começar um chat novo. É só os doutores fazerem isso aqui, ó. Clique em começar, ele vai começar a conversa, vai abrir um chat novo e automaticamente ele vai ficar salvo aqui. Se ele não tiver, os doutores atualizem a página. Que ele com certeza vai aparecer aí do lado. E eu vou criar um PDF bonitinho e vou entregar todos para os doutores amanhã. Além desses, eu vou entregar para os doutores, para a gente não se estender muito, eu quero ouvir os doutores, eu vou entregar também um do consumidor, um do previdenciário. Estava tudo aqui, ó, aqui. Esse criminalista aqui, que foi inspirado até em outros. Tem outros que ajudam em contrato. E agora eu quero falar com os doutores sobre a criação de prompts, que os doutores também vão receber aqui bem rapidinho, mais uns 10 minutinhos a gente termina. Os doutores viram um bastidor aqui, que eu tenho esse textão aqui danado, né? Essa coisa enorme. Aí, obviamente, doutores, que eu não escrevo tudo isso aqui. Sendo que eu tenho a maior inteligência do planeta Terra, que cria qualquer coisa, obviamente que tem um assistente que cria outro assistente. Óbvio. Então, eu fui lá, criei um prompt primeiro, dizendo para ele, você agora é um especialista em prompts jurídicos e você vai me ajudar a criar prompts e assistentes para advogados, que é o nosso
mestre dos prompts jurídicos, que nós vamos agora utilizar aqui bem rapidinho, porque eu quero ensinar os doutores que estão usando o ChatGPT gratuito como poder também ter um mini assistente, utilizando aqui esse aqui. Isso também é uma técnica que, modéstia à parte, eu desenvolvi. Então, qual que é a ideia desse cara aqui, doutores? Crie prompts infinitos para assistentes e chats jurídicos inteligentes. Ele está no 1.0. Eu vou disponibilizar o 2.0 agora a partir de outubro, mas é mais para ele ter respostas mais... Enfim, eu quero dar uma melhorada nele, mas ele já funciona muito bem. Normalmente, quando eu quero fazer um prompt. Então, vamos supor... Os doutores estão conseguindo... Os doutores, daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas e também vai ficar aqui gravado. Os doutores podem ficar tranquilos. Eu quero que os doutores me falem aí para a gente criar um assistente dentro de algum nicho jurídico aí que os doutores trabalham que seja diferente. Que seja uma coisa totalmente diferente do tipo, sei lá, qualquer coisa que os doutores... Direito internacional. Beleza. Tranquilo. Direito internacional é boa. O direito internacional engloba... Vamos ver se ele consegue fazer aqui a mágica. Aqui. Aí depois o doutor me fala se ele conseguiu. Doutores, para eu criar lá, eu teria que escrever aquele textão. Vamos lá, vamos voltar aqui. E caso os doutores não estejam vendo, os doutores me falam aí. Deixa eu só ajeitar aqui bem rapidinho. Aqui. Crie um assistente GPT para auxiliar um advogado no direito internacional. Vamos começar assim, os doutores vão entender. Quando eu falo isso aqui, ele já vai criar aquilo que eu falei para os doutores no começo. Aqui eu tenho que dar oi primeiro para ele. É isso que eu estou ajustando nele. Vai. A personalidade e as tarefas que eu quero que ele tenha. Então, aqui ele já criou o haja em cima. Haja como advogado especializado em direito internacional, focado em casos que envolvem disputa entre partes de diferentes jurisdições. Eu não sei se a ideia do doutor foi essa, mas foi isso que ele encontrou. E ou aplicação de tratados internacionais. Seu objetivo é auxiliar em litígios internacionais, transações comerciais e aconselhamento de clientes em questões que envolvem múltiplas legislações. E aqui ele já vai dar para mim 10 habilidades que aquele assistente vai ter. E que nós vamos criar um aqui agora, rapidinho, para os doutores entenderem. Só que lá no ChatGPT grandão. Então ele vai ser capaz de, olha só, analisar tratados, convenções e acordos internacionais relevantes ao caso, examinar e comparar legislações de diferentes países envolvidos na disputa, auxiliar na formulação de estratégia. Caso isso não fosse só para eu ficar na mesma página que o doutor, eu poderia pedir para ele, por exemplo, o direito internacional é sobre outra coisa. A gente poderia mexer e ele ia escrevendo aqui para mim quantas vezes eu quisesse. Mas vamos supor que esse seja o direito internacional que o doutor falou, que eu acredito que seja. Redigir petições de defesa e outras peças processuais em conformidade com o direito internacional, identificar e interpretar cláusulas de escolha de fora e jurisdição. Não vou ler todas, mas os doutores deu para entender aqui a lógica. Orientar o advogado na comunicação com clientes estrangeiros, ajustando terminologias e aspectos culturais. Elaborar contratos internacionais e revisar suas cláusulas de acordo com a Convenção de Viena, que eu não sei nem o que é, sobre contratos de compra e venda internacional. E essa ferramenta aqui, doutores, que os doutores terão acesso, o que ela vai sempre fazer, e eu não vou me estender muito? Ela vai sempre criticar esse prompt para os doutores e construindo ele da maneira que os doutores quiserem, até chegar a esse tamanhão aqui que a gente viu no previdenciário, por exemplo. Então, aqui eu fui ver algumas tarefas bacanas que eu fui entender o que ele poderia ter para poder ajudar os advogados e fui criando. Eu não sou especialista, doutores são. Crítica do prompt. Então, vamos lá. Sugira incluir
um foco maior em questões de compliance internacional para dar suporte a empresas que enfrentam regulações cruzadas, considere adicionar uma função de monitoramento contínuo, e por aí vai. Reforçar a análise de mecanismos de resolução de disputas. Vamos supor que eu gostei dessas daqui. Eu posso alterar, tirar qualquer uma daqui, tire a 8, ele tira e reescreve. Ou eu poderia vir aqui, ó, inclua as 3 habilidades, cara, que eu gostei. Ele reescreve e os autores vão ver que ao invés de 10, nós temos 13. E eu poderia ficar aqui até 30, 40. Os autores vão perder um tempinho aqui, 5 minutos, 10 minutos, mesmo no plano gratuito. E agora os doutores vão entender aqui o que eu vou fazer no final. Poderia continuar, tranquilo, mas eu gostei. Essas 3 aqui, legal, já vai me ajudar pra caramba, tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu vou pedir para ele finalizar o prompt, que eu gostei. Finalize esse prompt. Ele vai reescrever o prompt, então aquela parada de ficar procurando. Os autores, por exemplo, podem anexar um documento aqui. Por exemplo, os autores têm um contrato mais extenso ou um processo muito delicado, os autores podem anexar o processo e colocar assim, cria um prompt para esse processo. Ele vai incorporar o direito do advogado automaticamente, vai dar as tarefas, os doutores selecionam as tarefas que os doutores querem que ele faça, salva o prompt, que eu vou mostrar para os doutores agora, e os doutores têm um chat, é como se fosse um assistente para aquele processo. Eu não sei se ficou claro, depois os doutores tiram as dúvidas. Mas notem que ele finalizou e ele automaticamente ele faz uma aqui, ó, memorize todas as orientações acima, guarde-as e aguarde as próximas instruções do advogado. Eu quero fazer um disclaimer aqui que faz conexão lá com o começo da nossa aula. Os doutores lembram que eu falei para os doutores virem aqui e na personalização ativar essa memória? É ela que nós vamos usar agora. Por quê? Porque quem tem o ChatGPT gratuito não pode criar os seus próprios assistentes, mas pode criar um chat inteligente, ativando a memória do ChatGPT grandão e criando um prompt como esse robusto. Gostei, venho aqui, copio todas as atribuições que eu quero dar para ele, copiei, aí sim eu abro um ChatGPT grandão, já que eu não posso criar o meu assistente, e simplesmente coloco aqui. A partir de agora, eu criei um prompt robusto para uma tarefa específica, ele vai atualizar a memória e todas aquelas habilidades, tudo aquilo está aqui dentro agora do ChatGPT. Memorizado, mestre Rodrigo, qualquer coisa relacionada a direito internacional, disputas, tratados, estou pronto para ajudar. E para os doutores não perderem isso, os doutores vêm aqui simplesmente e renomeia caso do cliente X. Do cliente X. Fez o trabalho aqui, o começo, naquela ideia que eu falei, analisou o processo, fez uma consulta de um documento, gerou aqui um orçamento do serviço dos doutores, tudo isso ele é capaz de fazer. Passou aquele e-mail, arquiva. Agora vem a mágica final, doutores. Os doutores lembram do processo lá do começo, trabalhista? Ele saiu lá a resposta do juiz, nós temos que voltar para lá. O que é que os doutores vão fazer? Vão vir aqui na fotinho novamente, configuração, chats arquivados, gerenciar, caso do João trabalhista, desarquivar e toda a conversa e todos os documentos que os doutores colocaram voltou. Vamos supor que essa inicial gerou uma contestação lá. O advogado da empresa ABC gerou lá a peça dele. Os doutores vão lá no TRT, tira aquele PDF, soca ali aqui dentro, ele vai ler e os doutores vão fazer a réplica. Fez a réplica? Olhou, organizou, conferiu? Manda de novo para lá. Arquivo caso do João e vida que segue. Ah, Rodrigo, agora voltou o meu cliente lá do negócio internacional.
eu vou lá em configurações, gerenciar chats arquivados, caso do cliente X. Lembra do prompt? Ficou salvo. Desarquivo e volto a trabalhar nesses dois casos aqui, ó. E aí, doutores, os doutores podem ter centenas de assistentes desses, do jeito que os doutores quiserem fazer e da maneira que os doutores entenderem que é melhor. O conhecimento para isso é bem simples, eu passei aqui, logicamente, muito rapidamente na construção, mas a ideia é que os doutores utilizem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um PDF, não sei, alguma coisa que eu consiga entregar para os doutores amanhã cedo, os assistentes tudo certinho, e a partir desse vídeo que vai ficar gravado, os doutores vão começar a anexar, e qualquer dúvida que os doutores tenham também, é só me chamar lá no grupo, beleza? Aí eu queria entender dos doutores, se os doutores entenderam certinho, pode abrir aí o... Olha, já estamos aqui a 1h15, eu prometo que até 9h30 a gente termina. Se os doutores entenderam até aqui, a live está ficando gravada, os doutores vão poder utilizar aí depois. Os doutores entenderam? Deixa eu parar de compartilhar. Fica essa coisa feia. Foi produtivo, doutores, até aqui? Ok, entendido. Agora, como você falou, é muito rápido toda a mensagem que você passa e é importante que realmente a gente tenha aí o material que você vai disponibilizar. Eu fico muito grato pela sua gentileza de disponibilizar isso com a gente, viu, Rodrigo? Os doutores podem colocar as dúvidas aqui. Agora eu vou compartilhar a tela aqui bem rapidinho, inclusive para a gente falar um pouco dessa continuidade que os doutores podem ter, como aqui eu estou vendo o doutor Juliano, o doutor... tem uns 4 aqui, doutor Davi, tem um monte aqui, que eu não consigo ver todos. Eles já são advogados que eu faço o acompanhamento deles. Mas, desde já, eu quero dizer que eu me coloco lá à disposição no grupo para que os doutores tirem dúvidas. Isso aqui vai ficar gravado certinho. Vou colocar lá no meu canal do YouTube, porque o link do YouTube é muito mais fácil de compartilhar. Doutores, deixe só um minutinho. Que uma coisa, doutores, que eu senti falta na hora de aprender sobre IA no geral, aprender sobre ChatGPT, esse tipo de coisa, foi a questão do acompanhamento, a questão das pessoas ter um acompanhamento para auxiliar nessa jornada, enfim. E aí eu me deparei muito com cursos muito caros ou muito complexos. Então, os doutores vão entender aonde que eu quero chegar. E aí, os doutores aqui, alguns já fazem parte, enfim, já estão lá dentro. Eu queria fazer um... Queria, não, quero, né? Fazer um convite para os doutores. Só um segundinho aqui. E, obviamente, para os doutores também que estão assistindo essa live. Cadê, bicho? Agora, no finalzinho. A participar da comunidade ADVLab. Os doutores vão entender o conceito aqui e podem ficar tranquilo que não é nada fora do comum com relação a valores, esse tipo de coisa. Porque a minha ideia é o seguinte, que os doutores tenham um espaço para os doutores poderem aprender e tenham um acompanhamento muito próximo de alguém que está estudando isso e criando essas soluções 24/7, que sou eu. Como as inteligências artificiais elas vão evoluindo todos os dias, e a gente não tem só as IAs, tem ferramentas como essa, por exemplo, que eu estou gravando e depois ela vai transcrever a reunião, que é uma ferramenta também que eu utilizo e que eu passo lá na comunidade também para os advogados que fazem parte. Tem as ferramentas de criação de imagem, enfim, tudo isso que os doutores usam. Eu sentia muita falta de um local que fosse uma comunidade, uma ideia que todo mundo pudesse ter um espaço para poder fazer as suas perguntas, para poder interagir. Então, a ideia da comunidade ADVLab, ela é o primeiro laboratório de inteligência artificial focado no jurídico no Brasil.
Só que vai ser uma coisa que vai crescer bastante, eu digo, o conceito da IA na advocacia, né? E aí, como que ela funciona? A gente tem uma live todas as quartas-feiras, às 20 horas, onde eu abro aqui, o doutor Eliezer já participou, o doutor Raquel, enfim, já está todo mundo aqui, os primeiros membros. E a gente consegue ali criar, mais ou menos com mais calma, o que a gente está fazendo aqui, bater um papo, eu consigo tirar dúvidas todas as quartas-feiras. E aqui dentro a gente tem como se fosse o nosso Facebook particular, onde os doutores terão 3 abas nesse primeiro momento, onde os doutores deixam a sua dúvida, os doutores podem tirar um print da tela, enfim, colar aqui, ou a dúvida escrita, me marcando lá numa aula. Os doutores podem colocar um documento também, ou um vídeo do YouTube que vira em algum lugar e quer que eu avalie alguma coisa, ou um vídeo do meu canal. Então ficou bem legal isso aqui, é livre, é só os doutores pedirem a dúvida. No bate-papo livre, o que eu pensei aqui, e depois a gente pode construir isso junto, é que os doutores tenham um espaço de network entre os advogados, nessa aba aqui, como se fosse uma mini comunidade, onde os doutores podem postar, por exemplo, se os doutores estão querendo fazer uma contratação, está querendo contratar um correspondente jurídico, está querendo trocar ideias de negócio, os doutores podem utilizar essa aba para poder postar, enfim, currículo, qualquer tipo de coisa, recolocação, dentro da área do direito. Os doutores já estão dentro desse conceito de que todo mundo aqui está dentro do mesmo propósito. E no Avalie Comunidade, que eu quero muito para eu poder avaliar, para eu poder crescer aqui a comunidade cada vez mais, é a questão de eu ouvir os doutores. Olha, Rodrigo, traz essa aula, Rodrigo, explica sobre aquilo ali, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Só que aí, nós estamos aqui em várias pessoas com vários níveis de consciência, eu concordo. E aí os doutores têm que ter um passo a passo. E aí nós temos a aba de cursos e mentorias, onde fica tudo gravado. Então, os doutores terão acesso à aula aí que eu dei, tranquilo, vai estar lá amanhã, cedinho, editada lá no nosso grupo, tranquilo. Mas aqui eu criei todo o passo a passo que eu faço no ChatGPT, desde a criação da conta até a criação dos assistentes. E os doutores têm o suporte, que os doutores podem me chamar, a comunidade para perguntar o que quiser, e o nosso grupo VIP lá no WhatsApp, que os doutores que estão aqui, ó, já estão todos lá participando, e é por lá que eu mando o link para a gente poder ter a nossa aula de quarta-feira. Aí é que vem o grande pulo do gato. A maioria dos cursos tem 2 coisas muito ruins para o advogado entrar no mundo das IAs. Como todo mundo trabalha em equipe, ou a maioria, 2, 3 pessoas, ou tem associado, ou tem estagiário, ou faz conexão aí através do direito online, né? E tem parceiros no Brasil inteiro, não existe ainda nada que consiga, que foi criado, pelo menos que eu vi, que consiga atender os escritórios. Então, eu criei um plano escritório para os doutores participarem da comunidade. Então, como é que ele funciona? Os doutores pagam R$ 697 para 1 ano de acesso à comunidade e podem ter até 10 acessos de advogados. Então, Rodrigo, no meu escritório, eu tenho eu, a minha esposa, eu e os meus associados, todos eles vão poder participar da comunidade, todos eles terão acesso às aulas e às mentorias, né? Até esqueci de dizer, as mentorias, quando os doutores não podem participar, elas ficam gravadas aqui para os doutores assistir depois também. E aqui também nós vamos ter outras abas com caixa de ferramentas, que é aquela ideia que eu falei, automação de WhatsApp, automação de planilha, automação de tudo isso. Mas eu quero que os doutores comecem com o pé direito. E por isso que para essa primeira turma, que eu vou inaugurar mesmo amanhã, isso aqui, todos esses doutores que os doutores vêm ali, é tudo gente que eu já tinha network, que eu já prestei serviço, então eles fecharam comigo nesse momento por causa da confiança. Mas eu quero trazer mais advogados aqui. Então, se os doutores fizerem uma conta muito básica aqui, sai mais ou menos R$ 69,00 por ano para cada acesso. E os doutores podem colocar todo mundo agora, se for o caso, ou ir colocando no meio do caminho também, que eu vou criar um processo para os doutores poderem me mandando os nomes, enfim, vou criar uma coisa bacana que é um formulário. Então, ela custa R$ 697 à vista ou 12 vezes de R$ 70,00
para os doutores terem 10 acessos que os doutores vão poder distribuir para o escritório, para os parceiros. É interessante que seja advogado, né? Ou alguém aí, um filho, alguém que os doutores querem que aprenda IA focado em direito. Algum estagiário que os doutores, às vezes, os doutores não têm tempo de acompanhar, mas o estagiário pode acompanhar, criar um assistente para ele, criar um assistente para o doutor, e o doutor não fica mais preso a pagar para fazer, porque isso custa caro, enfim. E os doutores podem pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 12 vezes, aí fica 12 vezes 70. Os doutores conseguiram acompanhar aqui? Pode perguntar, Lucas. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite a todos. Olha só, a minha principal dúvida contigo é em relação à base de conhecimento, cara. Eu estou há uma semana já na versão paga do ChatGPT e eu tenho tentado, né, essa questão de prompt e tudo mais. Só que eu vejo que a IA, ela, pelo menos o jeito que eu estou fazendo, ela tem muita dificuldade de consultar doutrinas jurídicas, né, em PDF, muito extensas e tudo mais. Erro de fundamentação, jurisprudência nem se fala, né? Jurisprudência eles inventam muito. Então, tudo que é jurisprudência que está no corpo do texto, eu sempre evito, ou então no caso, eu peço para juntar, né? No caso, eu junto a minha própria jurisprudência, mas eu queria saber se no curso vai ter, posteriormente, algo para otimizar esses PDFs, para juntar na base de conhecimento, eu vou colocar... integração com outras APIs, eu não sei se vocês vão fazer isso também e tudo mais, né? Essa seria mais ou menos a minha dúvida inicial. Sim. O ChatGPT, doutores, não é uma ferramenta ainda, né? No mês que vem eu posso estar falando tudo o contrário disso. Mas hoje ele não é uma ferramenta de pesquisa muito boa. Então a gente tem que fazer uma boa base de conhecimento lá. E para jurimetria, para busca, nós temos ferramentas IAs gratuitas, como a Perplexi AI, que a gente consegue buscar links lá mais apropriadamente, ou ferramentas pagas, como a Turivius ou essas daí, que já são otimizadas para isso. Mas a gente vai aprofundar muito isso lá e principalmente como criar uma boa base de conhecimento, utilizando também ferramentas que quebram PDF. É que é um conteúdo um pouco mais sofisticado, mas vai ter sim, vai ter aula lá. Maravilha, ótimo. Agora, eu gostaria só de saber quais os doutores têm interesse em entrar agora para a comunidade. Os doutores digitam sim aqui, para eu poder não colocar esse link no grupo, para não poder atrapalhar lá, e eu quero colocar isso lá. Ou os doutores me chamam lá no WhatsApp, enfim. Ou até mesmo se ficaram com alguma dúvida da comunidade, né? Pode perguntar aí. Doutor José, eu vou colocar aqui o link para o doutor fazer o pagamento, mas o doutor faz uma gentileza para mim, coloca um eu quero lá no nosso grupo lá, que aí eu consigo marcar o doutor e a gente vai conversar por lá para eu poder pegar os nomes das pessoas que o doutor quer que entre. Mas podem perguntar, doutores, podem perguntar, que eu quero fazer isso aqui agora, no sentido de já estimular os doutores para poder já começar a entrar, porque não tem objeção. O plano escritório muito barato e os doutores podem aí continuar essa jornada, enfim, no ChatGPT, enfim, tudo aquilo que eu expliquei, mas podem mandar dúvidas sobre também a aula, enfim. Os doutores ficaram com alguma dúvida? Pode perguntar. Eu podia perguntar? Uhum. Fora o plano escritório, eu entendo que até tenha 10 pessoas para o escritório, mas eu trabalho sozinha e vai ser mais um valor que eu tenho que pagar para o escritório. Você tem algum plano diferenciado ou não? Sim, doutora. Doutora, eu tinha até pensado nisso, de poder criar um plano mais, por exemplo, até 5. A gente consegue conversar assim, eu estou querendo construir isso junto com os doutores. Aí a doutora, o que a doutora faz? Deixa um eu quero lá no grupo lá que eu vou chamar a doutora para depois a gente conversar e com certeza a doutora vai entrar sim, porque eu vou fazer um plano muito bom para a doutora. Sim, foi uma ótima colocação. Os doutores que estão vendo que
por exemplo, trabalha sozinho ou só tem 2 pessoas, os doutores podem me chamar lá no grupo que eu vou fazer os outros planos menores, sim, eu vou ver o quanto qual que é a ideia aqui para todo mundo entrar e a gente consegue conversar sim. Os doutores entenderam certinho com relação... Bom, vai ficar gravado, né? Amanhã, o doutor Daniel está perguntando, amanhã, doutor, eu vou editar agora à noite e vou colocar lá no grupo o link de um vídeo do YouTube mesmo. Os doutores vão poder acessar um linkzinho do YouTube não listado, ele vai ficar aparecendo só para nós, só. Aí todo mundo pode rever de novo a aula, enfim. Doutores, sobre a questão de criação de conta, dos doutores começarem a utilizar, os doutores conseguiram entender todo esse processo. E com relação, eu estou pensando, doutores, e com relação aos assistentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa legal, amanhã os doutores vão ver. Eu vou colocar essa aula que a gente teve num site, prestem bastante atenção, os doutores estão presentes aqui, os doutores estão assistindo. E embaixo, eu vou colocar um botão com um PDF, lá, eu vou colocar assim, retire os seus bônus ou baixe os assistentes. Aí eu vou mandar esse link lá no grupo, os doutores conseguem assistir, e quando os doutores clicarem, vão ter todos os links lá no PDF certinho. Aí basta os doutores clicarem e colocarem ele no chat GPT, acho que vai ficar legal. Aí os doutores conseguem resgatar todos de uma vez, porque o PDF vai ficar ruim de jogar no grupo, enfim. Aí eu vou criar um site para isso, um link já, e coloco lá para os doutores assistirem. Mas eu estou aqui, doutores, para poder esclarecer qualquer dúvida que os doutores tenham sobre a comunidade, sobre a ideia dos doutores entrarem agora, porque depois de amanhã eu não sei como que vai ficar o tanto de atividades que vai ficar. E aí eu queria saber dos doutores, se os doutores têm interesse enfim. Companhia de você. Oferecimento do Code Touch. Sim, doutor. Todas as explicações do próximo passo dessa aula aqui eu vou colocar lá no grupo amanhã. Os doutores já conseguirem utilizar os assistentes, enfim. Vai ficar mais ou menos 1h30 de live, os doutores podem adiantar, os doutores já assistiram o começo, né? Depois eu vou dar uma orientação ali para os doutores até adiantar um pouco e já pegar essa partezinha que eu dei a aula, tudo vai ficar mais dinâmico lá. Pode, doutor. Doutor pode compartilhar o vídeo de amanhã, só o tempo de editar e eu colocar ali numa página. O doutor pode compartilhar com quem quiser e lá vai ter um botão para os doutores entrarem tanto na comunidade como para resgatar os bônus, também vai ficar muito legal. Obrigado, tá? Só quero agradecer. Obrigado, doutor, pela sua presença. Lá nesse grupo também vou colocar o meu canal, a doutora me siga lá no canal, que já está com quase 300 inscritos lá, eu vou postar muito conteúdo gratuito lá. A partir de agora também, naquele grupo, os doutores podem tirar alguma dúvida sobre um vídeo, alguma coisa que eu vou postar lá. O que vai acontecer agora é que ele vai se transformar num grupo para a gente poder fazer um network lá. E é isso, doutor, pode contar comigo, pode ficar lá no grupo lá, e quando a doutora quiser entrar também para a comunidade, ela vai estar disponível. A ideia é que os doutores garantam valor e que os doutores comecem o mais rápido possível. Mas eu devo manter isso aí pelo menos até o começo de outubro, enfim, e a gente vai voltar a conversar lá no grupo. Tá ótimo. Só tenho que agradecer. Eu que agradeço. Eu sei que alguns doutores chegaram agora no meio, né? Estão vendo aqui ao vivo, que eu vi que os doutores chegaram. Doutores, essa live vai ficar gravada, ela está sendo gravada. Eu vou editar agora ela à noite e vou subir e vou disponibilizar ela lá no grupo. Amanhã, no grupo que os doutores receberam o link, para os doutores, enfim, compartilharem, enfim, e já começarem a utilizar os assistentes. Os doutores vão ter todo o conhecimento lá de como configurar a conta, como utilizar os assistentes e, principalmente, como automatizar. Eu acho que o grande lance foi os doutores terem mais uma ideia e na aula gravada, doutores, vão ficar muito mais fácil de acompanhar o passo a passo.
Vou colocar lá, doutor Daniel, também lá o meu canal do YouTube, bem rapidinho, vou colocar aqui para os doutores me seguirem lá bem rapidinho, vai? Para eu bater os 300 inscritos. Vai bater. Olha, só falta 2. Falta? É. Tá bom. Muito obrigado, viu? Meu e-mail ficou gravado aí, né? Ficou, doutor, e agora o doutor está lá no grupo. Qualquer coisa a doutora pode vir aqui e aqui não, né? Lá no grupo e me chamar a hora que eu quiser. Tá, muito obrigado. Sim, doutor Rodrigo. Muito obrigado, doutor, aí pela presença. Perfeito, Eu que doutores. agradeço. Tranquilo até aqui. Eu espero que os doutores me acompanhem, que os doutores, assim que possível, amanhã eu vou jogar várias mensagens ali, chamando os doutores aí para a nossa comunidade. Com certeza os doutores vão entrar. Vou criar também, vou conversar com os doutores agora que me chamaram, para criar um plano um pouco mais menor para os advogados que não tem muitas pessoas para colocar. Pode deixar que eu vou bolar alguma coisa aqui agora, e os doutores com certeza vão entrar sim. Aí eu vou criar um plano, pode deixar que amanhã eu vou soltar lá. Eu vi que tem bastante gente interessada, pode deixar. E os doutores que têm, aí eu vou falar para os doutores que têm equipe grande. Os doutores que têm equipe grande, aí compensa mais pegar o plano escritório maior, porque deve ficar muito mais barato no contexto geral. Beleza? Então, uma boa noite, viu? Beleza. Boa noite. Boa noite aí. Boa noite a todos. Eu espero ter ajudado os doutores aí de alguma forma. E daqui para frente, só me seguir lá no YouTube, podem contar comigo e a gente se fala lá no grupo amanhã cedo. Eu posto a aula lá, tá bom? Excelente. Um Obrigado. abraço a todos. Obrigado pela presença de todos e eu fico à disposição aí. Tá Boa bom. noite. Boa noite. Vamos ver agora se ele grava, né?